igreja? Que igreja linda aqui, gostosa, e na beira da praia, que privilégio. Acho que aqui ninguém fica com depressão nessa cidade, acho que ninguém fica triste, só de olhar para aquele marzão e ouvir o barulho das ondas, hein? Que privilégio grande. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu também tenho um privilégio muito grande. Eu vou morar na beira do rio de novo, do rio Amazonas, e eu estou muito feliz de poder voltar para lá. O César vai contar um pouquinho mais, mas a Amazônia é um lugar lindo, cheio da presença de Deus, cheio da criação do Senhor, das maravilhas do Senhor, como aqui também, em Praia Grande. Mas lá também há muitas e muitas vidas que precisam ouvir dessa esperança de salvação, para que possa realmente, no meio de tanta natureza, de tantas coisas lindas que o Senhor criou, poder apreciar o Deus da criação, o Deus que salvou a cada um deles e que se entregou por cada um deles naquela região amazônica. O meu esposo vai contar um pouquinho mais, mas o meu nome é Catherine. Você quer dar um oizinho? Bom dia. Eu sou o Gabriel. Congelou. Esse é o Gabriel, irmãos, e muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã compartilhando com vocês. Deus os abençoe e que essa igreja seja uma igreja de gerações de líderes nessa terra, de missionários, aonde o Senhor plantou você desde agora, aqui em Praia Grande, ou até os confins da nossa terra, da nossa nação. Amém? Deus abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja conosco, né, nesse dia. Além de contar um pouco mais do nosso ministério, do que Deus tem feito em nossas vidas, através de nós, ao longo desses 24 anos, nós vamos ter o privilégio também de compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, numa pequena devocional nesta manhã. Vamos orar de novo? Paizinho, obrigado, Senhor Deus, por esse dia, obrigado pelo privilégio que nós temos de te servir, obrigado porque o Senhor nos alcançou, nos resgatou, nos justificou, obrigado porque o Senhor perdoou nossos pecados, ó Pai, e podemos nessa manhã estar aqui para render louvores e glórias ao teu santo e bendito nome. Permanece com a gente, ó Pai, porque o culto ao Senhor já começou, é o que nós pedimos em nome do seu Filho Jesus, amém. Vivemos dias difíceis, irmãos, mesmo estando diante de uma beleza tão intensa, tão grandiosa do nosso Deus, o mar ali, eu creio que ainda assim é difícil. Eu acho que tem gente estressada por aqui, eu acho que tem gente depressiva por aqui, e esse é o mundo que nós vivemos. E eu gostaria hoje de nos desafiar como servos do Senhor Jesus, como seus discípulos, a pensarmos um pouco mais no que isso significa para nós e como nós podemos então ajudar aos outros. E eu gostaria de ler um único versículo que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. A palavra do Senhor diz assim: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E desse texto eu gostaria de pensar com vocês sobre alguns aspectos ou do que isso implica nas nossas vidas, como servos do Senhor, como seguidores de Jesus, como seus discípulos. E o primeiro aspecto que eu gostaria que nós pensássemos é que esse convite, ele não é um convite especial, ele não é um convite restrito a algumas pessoas, né? Naquele momento, Jesus estava cercado de uma grande multidão, porque aonde Jesus ia,
as pessoas iam atrás e pelas mais infinitas e diferentes razões que a gente possa imaginar, muitos procurando cura, muitos procurando, sei lá, solução para os seus problemas, e aonde Jesus caminhava, aonde ele ia, sempre uma grande multidão o seguia. Mas Jesus, então, simplesmente ele se vira, olha para aquela multidão, né, e diz assim, então, ele olha para a multidão e chama aquela multidão para si. Então, eu gostaria que nós pensássemos que esse chamado para ser um discípulo de Jesus, ele não é um chamado restrito, ele não é um chamado ao povo de Israel, ele não é um chamado específico ao hebreu, e ele também nos alcançou como gentios. Então, todos aqueles que estavam ao redor foram chamados por Jesus. Jesus não fez acepção de nenhuma daquelas pessoas que estavam por ali. Então, esse chamado para segui-lo é um chamado universal. Ele é para todas as pessoas. O segundo aspecto que eu gostaria de que nós pensássemos um pouquinho aqui é que Jesus faz uma pergunta, né? Jesus, ele não obrigou ninguém a segui-lo. Jesus não obrigou, ou ele não coagiu ninguém a ser um seguidor dele. Ele não disse assim, olha, se vocês me seguirem, aí vocês vão ter alguns benefícios que só eu posso dar. A cura das suas enfermidades, a cura da sua alma, a salvação para a sua alma. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente fez uma pergunta. Se alguém quer ser meu seguidor. Então, o convite de Jesus, ele não é coercitivo. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Essa é uma decisão que nós voluntariamente tomamos a esse convite que ele faz para todos nós de sermos seus discípulos, de o seguirmos. Mas o texto não para aí. Aí Jesus, ele vem e diz que algumas coisas precisam ser feitas por aqueles que desejam segui-lo, por aqueles que estão dispostos a segui-lo. E aí eu gostaria que a gente parasse para pensar pelo menos em 3 aspectos. Jesus diz assim, que aquele que gostaria de ser o seu seguidor, então aquele que está na multidão, que aceita esse convite de Jesus, ele diz, primeiro, negue-se a si mesmo. E aí entra uma parte difícil, pelo menos na minha vida. Negar os meus desejos não é algo tão simples assim, e eu gostaria que nós pensássemos em 3 aspectos quando nós pensamos nesse negar a nós mesmos, a nossa vontade. E o primeiro deles é exatamente essa. Quando eu penso em negar a mim mesmo, eu preciso negar a minha própria vontade. Eu preciso render a minha vontade, a vontade daquele que está me chamando. Então, é abrir mão do controle, da autonomia da minha vida, da sua vida, e colocar o controle da nossa vida debaixo da vontade do nosso Deus. Segundo aspecto sobre a negação do eu que eu gostaria que nós pensássemos é abandonar esse nosso egoísmo, que é a luta contra a nossa própria carne, contra os nossos desejos, deixando de buscar o nosso próprio bem-estar, lembrando do primeiro grande mandamento, né? Amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a você mesmo. Então, é abandonar esse desejo pessoal que eu tenho de realizar as coisas buscando o meu bem-estar, pensando, então, no bem-estar e nos desejos daquele que está ao meu redor. E precisamos de humildade, precisamos reconhecer a nossa fraqueza e dependência total de nosso Deus. Quando pensamos em a negação do nosso ser, precisamos reconhecer essa fraqueza e dependência total, evitando assim uma atitude arrogante e de posição de autossuficiência diante de Deus. Eu não preciso do Senhor, eu sou autossuficiente, eu posso controlar a minha vida muito melhor do que o Senhor pode fazer. Então eu tomo as rédeas, mas quando eu nego a mim mesmo, nesse primeiro desafio colocado por Jesus ali para os seus seguidores, eu preciso ter humildade para reconhecer que eu não sou autossuficiente.
Mas o texto ainda não para por aí, meus irmãos. Depois disso, ele ainda diz: tome a sua cruz. E quando eu penso na cruz, não dá para pensar na cruz sem pensar em sofrimento, humilhação, morte. E como discípulo de Jesus, o tomar a cruz exige de mim e exige daquele que deseja ser um discípulo de Jesus essa predisposição ao sofrimento. Não quer dizer que ele vai acontecer, mas eu tenho que estar disposto a isso. É estar preparado para enfrentar perseguições por causa do nome de Jesus. E nós temos visto hoje, não sei se vocês têm acompanhado, de muitos atores, atrizes, pessoas famosas, reconhecidas, que têm tomado uma posição diante de Jesus, o quanto elas têm sofrido perseguições nos seus trabalhos, deixando de ser chamados para fazer filmes, e faz parte. Quando eu tomo a decisão de seguir a Jesus, eu preciso reconhecer e preciso estar disposto ao sofrimento. Olhar para a cruz precisa me fazer pensar sobre sacrifício, abrir mão de confortos, de prazeres, de bens materiais em prol do reino. Eu não sei qual é o preço que você está pagando por seguir a Jesus, mas tenho certeza que todos pagam um certo preço por segui-lo. Nós não temos aberto mão, ou não é necessário que a gente abra mão do conforto sobre alguns aspectos para podermos exercer o ministério a qual o Senhor nos chamou, mas nós temos que abrir mão de outros aspectos, como o convívio familiar. Já há 24 anos que eu não vivo perto dos meus pais, nem a Catherine dos pais dela. Há 24 anos nossos filhos não têm o convívio diário dos seus avós. Há um preço a ser pago. Exige-se um sacrifício daquele que se propõe a seguir a Jesus. E a cruz, ela precisa me lembrar da morte para o pecado. Crucificar a velha natureza pecaminosa, renunciando hábitos e desejos que desagradam e nos afastam de Deus. Quando nos dispomos a seguir a Jesus, precisamos estar cientes de que essas coisas vêm sobre nós. Não dá para seguirmos a Jesus e ao mundo ao mesmo tempo. Nós precisamos definir qual dos senhores reinará sobre nossas vidas. E por último, mas não menos importante, ele diz: tome a sua cruz e depois siga-me. E seguir a Jesus, para mim, implica em 3 aspectos também. Primeiro, obediência, em obedecer aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, mesmo quando isso for difícil e até mesmo impopular. Muitas vezes a gente tem que deixar de lado algumas certezas da nossa vida e da nossa fé para conseguir fazer parte de um determinado grupinho, para entrar num outro ambiente, mas o que ele está pedindo para nós é essa obediência irrestrita e fiel aos seus mandamentos e aquilo que Jesus nos ensinou. Segundo aspecto sobre esse segui-lo é imitar. Eu não vejo como seguir alguém sem imitar aquilo ali. E aí, em várias passagens, a gente consegue perceber nas Escrituras esse chamado a ser um imitador de Jesus, andar pelo caminho que Jesus andou, fazer as coisas que ele fez. Imitar o exemplo dele em amor, humildade, serviço e compaixão. Temos que ter Jesus como nosso grande exemplo, e determinados a segui-lo, a imitá-lo. E o seguir a Jesus tem que fazer ou trazer à nossa mente, o pensamento sobre o compromisso, manter um compromisso constante com Jesus, mesmo quando nossa fé é testada ou quando surgem dúvidas sobre a nossa fé. Eu sou casado já há 25 anos, vou fazer 25 anos em dezembro, tem outros casamentos com mais tempo aqui, com certeza, e se não fosse o compromisso de um com o outro diante do Senhor, com certeza o casamento já teria sido desfeito.
né? Então, seguir a Jesus, ele vai exigir de mim e vai exigir de você um compromisso com ele. O discipulado, ele é algo radical. Ser um discípulo de Jesus é algo radical. Não é uma decisão superficial ou simplesmente do meu intelecto. É uma vida completamente transformada por Cristo. O custo para que isso aconteça, ele é alto. Não o custo da salvação, porque ela é de graça. Mas ser um discípulo de Jesus, fiel, vai custar de mim e de você muito esforço e muito sacrifício. E ainda bem que a graça do Senhor, ela nos capacita, porque somos incapazes de seguir a Jesus como Ele gostaria. Amados, que essa reflexão possa nos ajudar no nosso dia a dia, que possa nos fazer pensar em como nós estamos agindo e como nós deveríamos agir e viver. Que isso também nos faça pensar naqueles que estão ao nosso redor, porque o convite de Jesus foi para todos, não foi só para nós. O convite dele é para todos os que creem, e nós não sabemos aqueles que crerão. Então nós precisamos compartilhar desse privilégio que temos, de ser discípulos de Jesus, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, na escola, na farmácia, no supermercado. E devemos ser exemplos para eles, de um discípulo de Jesus, agindo como um discípulo de Jesus deveria agir, para que essas pessoas, olhando para nós, vejam algo diferente e perguntem para si mesmos: mas o que o fulano tem que ele é tão diferente assim? Eu quero ter a mesma coisa que ele tem. Que o Senhor possa nos abençoar e nos capacitar, a dia após dia, nos tornarmos mais parecidos com Ele, para a honra dEle mesmo e para a glória dEle. Amém? Paizinho, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos discípulos fiéis. Eu sei que não é fácil negar a mim mesmo, eu sei que não é fácil tomar a cruz, e sei que não é fácil segui-lo, ó Pai. Mas eu quero pedir que o Teu Espírito Santo que habita em mim, venha me capacitar dia após dia, para que eu consiga, Senhor, ser um discípulo fiel, e que as outras pessoas possam olhar para a minha vida, Senhor Deus, não pela minha própria força, mas pela capacitação que vem do Senhor, e querer ter a mesma coisa que eu tenho, e assim poder compartilhar do Teu amor e da Tua graça sobre nós. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. E com o restinho de tempo que nós temos, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso ministério, como Deus tem nos usado durante esses anos para que vidas sejam alcançadas. Poderia passar o videozinho primeiro? Quem conhece sobre aviação missionária aqui? Então vai ser muito bom. Hoje vocês vão ter o privilégio de entender o que isso significa. Há cerca de 1 milhão de pessoas sem acesso ao Evangelho de Jesus na região amazônica. Povos que vivem geralmente isolados e esquecidos em pequenas comunidades de 3 a 10 famílias nas margens dos rios da Amazônia. São necessários dias, às vezes semanas, de viagem em barcos ou lanchas para chegar nesses locais. Por isso, Deus nos deu a visão de levar o Evangelho, usando aviões de pequeno porte, amando a Deus e ao próximo. Levamos as boas novas de Cristo a esses povos por meio da missão do céu. Voando, vencemos barreiras físicas para compartilhar com esses povos o amor de Jesus. Vamos voar juntos. Faça parte da missão do céu. Torne-se um aliado de Deus.
sendo bênção para os povos não alcançados da Amazônia. Amém. E isso é aviação missionária. É usar o avião como uma ferramenta para que pessoas que vivem em lugares de difícil acesso possam ter a oportunidade de ouvir a mesma mensagem que transformou as nossas vidas. E aí eu gostaria de apresentar, então, a nossa família, né? Ali na foto tem um jovem ali, o Nicolas, que é o nosso filho mais velho. O ano passado ele conversou com a gente, dizendo que tinha também o desejo de servir ao Senhor através da aviação missionária ou do serviço missionário. E aí esse ano então a gente mandou ele para o seminário. Ele está lá em Benevides, no Pará, no Seminário Bíblico Palavra da Vida Norte, que tem ênfase em missões, se preparando então para que no futuro ele possa estar servindo ao Senhor também em tempo integral. Então esse sou eu e a Catherine, tá? Só um pouquinho das nossas histórias. Nós nascemos em um lar cristão, somos a terceira geração de cristãos na nossa família. Tivemos o sonho, o desejo de servir ao Senhor ainda pequenos, jovens ali. Então nos conhecemos no Rio Grande do Sul, nos casamos e aí temos essa jornada já de 24 anos casados e servindo ao Senhor em missões. Então a nossa família, mais uma vez. Agora, como nossa família está inserida então nesse contexto de aviação missionária? Então, eu tenho mais de 20 anos na aviação como piloto e mecânico de aeronaves, e é assim que o Senhor tem me usado para que o Evangelho chegue até os lugares mais distantes na Amazônia. Então, colocando minhas habilidades, meus dons e talentos que Ele mesmo me deu a serviço do reino dele. A Catherine também tem ajudado na organização. Ela tem administração de empresas e ela tem colocado o conhecimento que esse curso trouxe para ela também a serviço do reino. Os últimos 4 anos nós passamos em Anápolis, Goiás. Eu era diretor da escola de aviação lá, um dos mecânicos da oficina e instrutor de voo. E a Catherine, ela ajudava no departamento de captação e divulgação, de asas de socorro. Como o pastor falou, no ano passado, quando passamos aqui, a gente estava nessa transição entre asas de socorro e a missão do céu. E aí, esse ano, se Deus quiser, agora em julho, nós estamos retornando para o norte, junto com a missão do céu, para continuar o serviço que o Senhor nos chamou. O desafio, ele é grande e as necessidades estão cada vez mais longe dos grandes centros. Por isso a aviação é um instrumento tão importante para a pregação do Evangelho na região amazônica. Essas são as áreas que a missão ela atua. Então a gente tem o departamento de aviação, pesquisa missionária, ministério acolher, ferramentas ministeriais, mobilização e capacitação. Eu vou só mostrar as imagens para que vocês entendam um pouquinho do que é e falar bem pouquinho, porque o nosso tempo já venceu. Mas essas são as nossas aeronaves, os brinquedinhos que Deus tem nos dado para que esse Evangelho chegue até os lugares mais distantes da Amazônia. O projeto de pesquisa é importante para a gente saber aonde a necessidade está, para que a gente seja muito pontual na hora de agir. Tá? A mobilização serve para ligar a igreja e o ministério, a necessidade. A igreja precisa saber que existe um ministério de aviação, que existe uma necessidade, então o ministério de mobilização faz esse link entre a igreja e o campo. O ministério acolher, ele é importante porque ele cuida da vida do obreiro que está lá no campo. Muitas vezes ele está sozinho, debaixo de uma denominação, mas não com o cuidado dessa denominação. E a ideia é cuidar desse obreiro, desse missionário, desse pastor que está lá, para que ele não saia do campo por estresse, depressão, fadiga ou outro problema que tem tirado, infelizmente, muita gente do campo. Ferramentas ministeriais são formas que nós encontramos de ajudar os nossos irmãos em Cristo que moram no interior a melhorar
o seu relacionamento com Deus. Então, nós temos equipamentos com a Bíblia em áudio, com estudos bíblicos que a gente pode dar para essas pessoas, livros para aqueles que sabem ler, para que esses nossos irmãos, eles cresçam na fé deles também, como nós temos tido a oportunidade de crescer na fé. Nós também nos preocupamos como organização com o obreiro que está lá no interior, com a capacitação desse obreiro. Infelizmente, muitos deles não tiveram e talvez nunca terão a oportunidade de ir até um ministério para um seminário para se formar e poder conduzir aquele pequeno corpo do Senhor ali no interior da Amazônia. Então, a nossa ideia é, através de treinamento e de capacitação, prover para esses irmãos a ferramenta necessária para que eles possam amadurecer a sua fé e ter mais condições de cuidar daqueles nossos irmãos que estão no interior. E a missão, o trabalho dela é fazer essa ponte entre a igreja e o campo missionário, para que a igreja entenda, conheça das necessidades e saiba como ajudar a missão a acontecer. Só para vocês terem uma ideia, eu gostaria que vocês prestassem atenção mais na parte vermelha lá, que é de 0 a 10 de presença do Evangelho na região. E aí, infelizmente, de 2015 a 2025, a gente pode ver que a área menos alcançada, ela quase triplicou. Então, alguma coisa aconteceu, alguma coisa está acontecendo, que essa área, ela aumentou com menor presença do Evangelho na região amazônica. Então, orem para que a gente tenha a estratégia correta para reverter esse quadro e ter realmente toda a Amazônia com o Evangelho presente. Essa foto, ela mostra que, infelizmente, 80% da força missionária está naquela bolinha azul lá, e os outros 20% estão espalhados em todos os outros círculos lá. Então, há uma necessidade ainda muito grande da presença de missionários na região, né? E aí, esse é um projeto da nossa família, então você pode se perguntar como você pode ajudar. E uma das formas é orar por nós, para que Deus nos dê sabedoria, discernimento, continue guiando os nossos passos, continue nos capacitando para servi-lo de forma integral e íntegra, tá? E pela nossa mudança para Manaus, que são muitas etapas que ainda precisamos percorrer. E outra forma é contribuindo. A nossa família não recebe nada da missão para trabalhar lá, nós somos voluntários. Então, o que existe hoje é um grupo de igrejas e pessoas que nos sustentam para que a gente possa trabalhar como voluntário lá. Então, é o que nós estamos fazendo hoje, essa divulgação, é mostrar o trabalho e orando para Deus, levantar as pessoas e igrejas que Ele tem separado para caminhar com a gente nesse ministério, né? Então, pode ser de forma permanente, que é o que entra no nosso orçamento, mas tem pessoas que mandam ofertas esporádicas, tem pessoas que querem ajudar num projeto específico, como a gente tem hoje a nossa ida para Manaus, né? Hoje nós temos, graças a Deus, quase 90% já desse trabalho, nós estamos há algum tempo já fazendo essa divulgação, então esse sustento aumentou e, se Deus permitir, no dia que nós saímos daqui para lá, nós vamos ter 100% do sustento que a gente precisa. E aí são os nossos contatos, então quem quiser receber mais informações sobre o ministério, alguma coisa específica sobre a nossa família, por favor, fique à vontade. Pastor, eu já roubei. O Gabriel quer orar? Já passei um pouquinho do tempo aqui, mas a gente agradece ao Senhor como família pela oportunidade de servi-los. Ah, ali, ó. Pai, eu quero pedir que o Senhor guarde essa igreja, a vida dessas pessoas que estão aqui, que estão lá embaixo. E obrigado pela oportunidade que minha família possa ir nas igrejas fazer negócio, divulgação. Amém. Amém.